Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio capítulo 4. E se você está usando a Bíblia NVI, que a maioria dos irmãos aqui tem, Deuteronômio 4, 9 é um alerta para nós de que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa se cuidar. Aliás, esse alerta diz para a gente tomar bastante cuidado, muito cuidado. Olha só, apenas tenham cuidado, e uma exclamação. Tenham muito cuidado. Diga, tenham muito cuidado. Muito cuidado. Sim, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua memória. Na Bíblia, na outra Bíblia que eu estou lendo, que é a versão King James atualizada, é assim traduzido o texto. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Guardar-se a si mesmo, cuidar bem da sua alma, não se esquecer do que você já aprendeu de Deus. É a recomendação do Senhor. Olha, irmãos, nós gostamos de pensar que Deus nos guarda. A Bíblia fala várias vezes sobre Deus nos guardando. Que anjos do Senhor Ele coloca ao nosso redor. Que Deus nos protege. Mas nem Deus consegue nos guardar de certas coisas se nós não nos guardarmos. O fato de Deus guardar, o fato de Deus ter anjos que coloquem em nosso redor, não é suficiente para nos impedir de tomar decisões erradas e de fazer certas besteiras na vida. Você entende? Não coloque tudo na conta de Deus. Não coloque tudo na conta de Deus. A Bíblia diz para você se guardar muito bem. Não é suficiente a guarda pessoal sua, mas é imprescindível que Deus te guarde naquilo que foge da sua alçada, mas que você se guarde muito bem e, especialmente, guarde bem a tua própria alma. Guardar a alma, como diz a Bíblia King James, guardar bem a tua própria alma, isso Deus não faz, é você que tem que fazer. Guardar a tua alma é você que tem que fazer. Amém ou não amém? Deus pode guardar a gente de perigos, de males que cercam a gente, de pestes, de setas, de armadilhas, mas a Bíblia diz que guardar a alma é recomendação, é atributo nosso. Guarde a sua alma. Amém ou não amém? Nessa noite, então, eu quero pensar com você brevemente, mais ou menos umas 2 horas só, sobre como você precisa guardar a sua alma. Amém ou não amém? Ah, mas se você pregar 2 horas, eu vou ficar com raiva. Aí, ó, não guarda a alma, fica com raiva. Tá vendo? Eu vou hoje fazer uma terapia para você nunca mais esquecer. Quando tiver todo mundo com raiva, a gente faz liberação de perdão e aí a gente sai todo leve daqui. Põe a mão no seu coração, diga para Deus: meu Deus, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor tem anjos, eu sei que os teus olhos me vigiam, mas eu também entendo que é minha responsabilidade guardar meu coração, guardar minha alma. Então, nessa noite,
abre o meu entendimento e me ajuda a entender o que eu preciso fazer, porque eu quero te servir e viver em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aproveita e dá um aplauso lindo para o Senhor. Então somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da sua própria alma. Como que eu faço isso? Bem, você tem que tomar cuidado das coisas que podem entrar na sua alma e te perturbar. A Bíblia tem uma série de recomendações. Por exemplo, a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com as conversas que você ouve, com as conversas que você tem. Tem pessoas que você não deve ouvir. Tem pessoas com quem você não deve conversar. Porque essas pessoas têm conversa corrosiva, conversa que se entrar dentro de você, perturba. Há pessoas que você não deve dar nem atenção. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 16, 2 Timóteo 2,16, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,16, e eu vou ler até o 17. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas. O que é conversa profana? É a conversa que não tem temor de Deus, que não tem equilíbrio do temor de Deus. Conversa profana é a conversa que não respeita Deus. Nós que temos o temor de Deus, nós temos limite para as nossas expressões, limite para as nossas palavras, zelo pela nossa boca. Mas há pessoas que não têm temor de Deus, então suas conversas são profanas. Com facilidade liberam palavras profanas, ofensivas ao Senhor, profanadoras, conversas ímpias, desonrosas. Então evita, pois, conversas inúteis e conversas profanas. Porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Há pessoas cuja conversa é inútil, é profana, e que essas conversas promovem a impiedade. Diga, promovem a impiedade. São conversas que incentivam as pessoas a serem ímpias, promovem a impiedade, incentivam ao pecado. A Bíblia diz que você tem que guardar muito bem a sua alma, mas se você dá ouvidos a essas conversas denunciadas pela Bíblia, essas pessoas com as suas conversas como que pregam um sermão ao contrário. Toda vez que você ouve um sermão aqui na igreja, todo sermão incentiva você a viver para Deus. Mas há pessoas, diz a Bíblia, que têm conversa inútil, profana, que incentiva a impiedade. Então você deve evitar essas conversas, fugir dessas conversas. Amém ou não amém? Diz o verso 17 ainda: e tais palavras se alastrarão como câncer. A Bíblia chama as conversas dessas pessoas como capazes de ser uma doença, virar uma doença, como se fosse uma doença que se alastra na vida de uma pessoa. Pessoas se perdem a partir de uma conversa ruim. Cuidar da sua alma significa você não ouvir a conversa de certas pessoas. Que Deus te dê discernimento para você perceber. No verso 18, o apóstolo Paulo cita dois nomes de pessoas, cita nomes de pessoas que tinham esse comportamento e fala de pessoas que eles corromperam a fé de alguns. Corromperam a fé de alguns, corroeram a fé de alguns, desvirtuaram a fé de alguns. Irmãos, há pessoas que não estão mais na igreja, porque conversaram com quem não deviam. Há pessoas que já tiveram fé e que não têm mais, perverteram a fé, porque conversaram com quem não devia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Guardar-se muito bem é guardar a sua alma, para que certas pessoas não tenham acesso à sua alma, não coloquem palavras lá dentro. Você vê que aqui na igreja é comum a gente orar e dizer: meu Deus, o meu coração está aberto, fala comigo. Isso a gente pode fazer para Deus e para pessoas que Deus usa, mas é horrível quando você tem coração aberto
para conversar com esse tipo de gente, que tem esse tipo de conversa maligna denunciado na palavra do Senhor. Sim ou não? Ah, mas ele vai ficar com raiva de mim. Ora, se você não estiver disposto a deixar certas pessoas com raiva, você não vai conseguir ser um servo de Deus. Servo de Deus não é alguém que agrada a todo mundo. Servo de Deus é alguém que agrada a Deus, mesmo desagradando gente. Sim ou não? Se você quer andar bem com Deus, você vai ter gente que não vai gostar de você. Se você quer andar bem com Deus, você vai ter gente que não vai gostar de você, porque você prefere Deus. Não adianta você querer agradar a Deus e aos homens, é impossível. Há homens, há mulheres, que a conversa é corrosiva, que a conversa é maligna, que a conversa incentiva a viver vida de ímpio, e você não pode dar acesso ao seu coração a essas pessoas. Isso é guardar bem a sua alma. Sim ou não, amigo? Que Deus te abençoe. Em 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia diz para você não andar com companhia ruim, com gente que corrompe. Lembra da sua mãe quando você era criança, que dizia para você não andar com má companhia? Pois Deus, isso veio de Deus. Deus diz para a gente não andar com má companhia. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem o bom comportamento, corrompem os bons costumes, más companhias nos corrompem. Assim como boa companhia pode influenciar, você pode ser a boa companhia que influencia, mas você não pode se permitir ser corrompido por uma má companhia, que te leva para o caminho errado, que te leva para o caminho errado, que te leva para o caminho errado. Sim ou não, amigo? Que te leva para o caminho errado. Que Deus tenha misericórdia. Quanta gente se envolveu com drogas? Por quê? Por causa de amigos. Quanta gente se envolveu com a imoralidade por causa de amigos, más companhias, más influências. A Bíblia diz para você cuidar bem da tua própria alma. Deus põe anjo, Deus te vigia, mas se você não se cuidar, você pode colher resultado ruim. Você tem que cuidar da sua alma, cuidar da sua vida, vigiando-se para não dar a oportunidade de receber na sua vida palavras do inferno. Em 2 Coríntios 11, 3, olha o que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo diz assim: eu receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Põe a mão na sua mente aqui, ó. Diga: meu Deus, me ajuda a vigiar a mim mesmo, para que a minha mente não seja seduzida. Eu não quero me afastar da minha devoção a Jesus. Eu não quero me afastar da minha comunhão com Jesus. Guarda a minha mente, me ajuda a guardar a minha mente de toda conversa de serpente, em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto: eu temo que, assim como Eva ouviu a serpente e se corrompeu, que de alguma forma a serpente consiga falar com vocês, pois nós corremos o risco de, se não vigiarmos, de termos gente sendo porta-voz de conversa de serpente para tentar nos desvirtuar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em Provérbios 13, 20, a Bíblia diz assim: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Pois você tem que vigiar quem são as suas companhias, quem são os seus mentores, quem são as influências que influenciam a sua vida. Decida andar com gente que é mais sábia do que você. Decida andar com gente que é mais crente do que você. Decida andar com gente que é mais firme do que você. Amém ou não amém? Porque o nosso chamado é para a gente influenciar, e não para a gente ser influenciado por gente ruim e perversa. Que Deus tenha misericórdia de nós. As pessoas malignas se multiplicam aí no mundo.
as malignidades se multiplicam aí no mundo. Nós precisamos nos guardar para não sermos influenciados negativamente. Há um alerta na Bíblia, mais de uma vez, a Bíblia nos alerta para a gente tomar cuidado com os caminhos que a gente escolhe. Em Provérbios 14, 12, diz assim a palavra do Senhor: há caminhos que ao ser humano parecem ser os melhores, as melhores opções. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem para onde? Para a morte. Então você precisa tomar muito cuidado com as suas escolhas, muito cuidado com os caminhos por onde você anda. Há caminhos que parecem direitos, há caminhos que parecem seguros, mas o seu fim termina em morte. Parece que tem gente que, porque não se cuida, apressa a sua morte. Eu não penso que todas as pessoas morrem porque Deus quis que elas morressem. Há pessoas que provocam a própria morte, que apressam a própria morte, porque fazem escolhas tolas, porque escolhem caminhos de morte. Mesmo crentes, porque não cuidam da própria vida. É nossa responsabilidade nos cuidar, sim ou não? Eu me lembro que eu tinha um filme baseado na vida de Vernon Jones. Já ouviu falar desse pastor? Vernon Jones. Ele foi o pastor que antecedeu Martin Luther King, na igreja que o Martin Luther King foi pastor, no Alabama, na Geórgia, lá naquela região, na Geórgia. Estou tentando lembrar o nome da igreja. Esqueci o nome da igreja. Então, Vernon Jones, ele, obviamente, uma igreja batista de negros, os diáconos escolheram Vernon Jones para ser o pastor. Só que ele era muito bravo, pregava, foi preso até. Por ele ser muito bravo, a igreja demitiu ele e escolheram um pastor jovem. No filme tem a reunião dos diáconos dizendo: vamos escolher um pastor jovem, recém-formado, é mais fácil a gente trabalhar com ele. Tem um jovem chamado Martin Luther King, vamos trazer ele porque a gente não quer mais confusão. Mas o Vernon Jones tem uma cena do filme que conta a história de que um moço desviado da igreja morreu no descaminho. Morreu um jovem da igreja no descaminho, porque estava desviado, porque estava no crime, porque tinha feito a escolha de viver longe. Esse moço morreu. E naquela igreja, os velórios aconteciam na igreja. E o pastor disse que não ia pregar no velório, porque o moço tinha escolhido viver longe da igreja, ele não tinha o que falar no velório do moço. E a junta diaconal da igreja vai nele e diz que ele era obrigado a pregar, porque ele era funcionário da igreja. Ele ia ter que pregar no velório do moço. Ele não queria porque o moço era um desviado que morreu no crime. Pois os diáconos dizem: pois você vai pregar, porque o moço está sendo velado na igreja e a família dele é da igreja, você vai pregar no velório dele. Ah, é mesmo? Eu tenho que pregar? Então ele está tendo um velório. Ele vai no púlpito e ele diz assim, com o caixão: viveu como um cão e morreu como um cão. Acabou meu sermão. E desceu. Viveu como um cão e morreu como um cão. Meu Deus. Aí, logo em seguida, ele é demitido. E naquele tempo, eu vi isso nos Estados Unidos. Eu vi isso. Ainda tem igreja que faz isso. O sermão de domingo de manhã do pastor, que lá os cultos, em muitas igrejas, eu acho que a grande maioria, o sermão que vem bastante gente é o sermão de domingo de manhã. Pois as igrejas põem o tema do sermão do lado de fora no letreiro, para que as pessoas que passem saibam o que o pastor vai falar no domingo. E
Tem um momento quando o juiz chama o Vernon Jones e diz: o que significa esse tema que o senhor está anunciando para domingo lá na sua igreja? Ele diz que é isso que eu vou pregar. Aí o juiz diz para ele: você pode mudar esse seu sermão. Eu não quero você pregando isso. Eu vou colocar agentes dentro da igreja. E se você pregar esse sermão, você vai sair algemado e preso. Só que o pastor negão era... Aí chega o domingo, hora de pregar, estão os agentes dentro da igreja para ver. E ele vai para o púlpito e começa a pregar. Ele gostava de uma música negro espiritual que fala de... A gente cantava essa música na igreja antigamente. Meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Lembra disso? Só que aí, a organista da igreja tinha se recusado a tocar essa música. Diz que não tocava. E a organista era a única que tocava o órgão. E ele não teve o que fazer. Mas aí ele está pregando, e está a polícia, e aí a polícia vai e prende ele e está levando ele algemado. Aí quando ele está saindo algemado, a organista começa a tocar a música. E aí a igreja começa a cantar a música, deixa meu povo ir. Bem, mas a história de Vernon Jones, o filme se chama O Pastor. Se você achar por aí, é baseado em fatos reais. Esse homem foi pastor mesmo lá na Geórgia, e depois dele veio Martin Luther King, e começa um movimento na cidade por causa da segregação dos ônibus, e vira um movimento em todos os Estados Unidos, e é a história da segunda metade do século passado. Hoje, há um feriado nos Estados Unidos por causa da morte de Martin Luther King, de tão importante que ele foi. Eu já ouvi uma vez a filha de Martin Luther King, chamada Berenice, pregando. Ela era uma pastora, uma bênção. Ouvi ela pregando na Argentina uma vez, quando eu estive lá num congresso. Então é preciso se cuidar, para não ter que no seu velório, eu, que aprendi no filme, dizer: viveu como um cão, morreu como um cão. Não é verdade? Eu gostei desse... E não vem os diáconos querer me impressionar, nem tem diácono na igreja. Aqui temos 12, não é? Então cuida da sua vida, faça as escolhas certas. Tem caminho que parece direito, mas o fim é de morte. Pois em vez de ficar escolhendo caminhos que parecem direitos, siga o caminho com C maiúsculo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Em Provérbios 16, 25, a Bíblia repete: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, o final conduz à morte. Então, cuidado com as escolhas que você faz. A Bíblia diz que é sua responsabilidade cuidar da sua vida, cuidar da sua alma, pois Deus pede para você: não vá pelos caminhos apontados pela maioria, pelos caminhos que a ONU diz que são certos, pelos caminhos que a Rede Globo diz que são certos, pelos caminhos que o professor de filosofia diz que são os melhores. O caminho da vida é o caminho que a palavra de Deus recomenda. Sim ou não, amigo? Caminhos levam à morte. O caminho leva à vida. Tome cuidado. Cuide das suas escolhas. Sim ou não? A Bíblia fala para você cuidar da sua própria alma, da saúde da sua alma. Você precisa cuidar da sua alma. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão muito interessadas em cuidar da alimentação, com tantas dietas que se lança, parece que todo ano inventam um novo tipo de dieta. Outros estão preocupados em cuidar do seu físico. Está aí as histórias recentes de mulheres morrendo por causa de injeção de silicone, por causa de querer ter beleza artificial. Mas a Bíblia diz que o principal que a gente tem que cuidar é da nossa própria alma. Cuidar da nossa própria alma. Em Efésios 4, 26,
A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com a ira, com os sentimentos. Cuidar da sua alma é você tomar cuidado com os sentimentos que podem dominar você. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deixe a sua ira dominar você. Há coisas que nos deixam irados no mundo, mas você não pode deixar a ira te dominar. Não deixe a ira se tornar pecado. Não deixe a ira se tornar pecado. A ira não pode dominar você. Cuidar da sua alma é você dar um jeito de frear a sua alma e não deixar a ira dominar a sua vida. E quando você ficar irado, a ira não pode te dominar e ela não pode durar além do pôr do sol. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira significa você resolver logo esse sentimento. Você não pode guardar a ira dentro de você, senão ela fermenta na sua vida. Amém ou não amém? Se você é uma pessoa que fica muito irada e que guarda rancor, pois você cuida da sua alma e cuide de mudar isso. Deixar-se dominar por esse tipo de sentimento é deixar-se envenenar. E é correr muito risco. Emoções como essa ira que a Bíblia denuncia aqui podem levar você direto para o capeta. Por isso, olha o verso 27. Olha o verso 27. Está dizendo para você não deixar a ira te dominar, não deixa a ira virar pecado, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Olha o verso 27. Para não dar lugar para quem? Para não dar lugar para o diabo, para não dar lugar para o diabo. Quem que tira vantagem quando você fica nervoso e irado? Quem que tira vantagem quando você fica tomado de ira? Tem gente que diz que fica cego de ira. Sai do normal, de tanta ira. Quem tira vantagem disso? O diabo. Por isso a Bíblia diz para você cuidar da sua alma. Amém ou não amém? Quando foi a última vez que você ficou muito irado? Tem gente que fica irado, quebra as coisas, bate em pessoas, fala coisas horríveis. E o diabo fica só à espreita, para tirar vantagem, pois cuidar bem da sua alma é você dar um jeito, é você se vigiar, é você se policiar, para que a ira não se torne pecaminosa e não se torne uma brecha para demônios agirem na sua vida. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Diga para o Senhor, diga: meu Deus, me ajuda a não ficar dominado nunca, a não me deixar dominar pela ira, em nome de Jesus. Você vai dizer assim: mas eu não tenho sangue de barata. Obviamente, seu sangue não é de barata. Eu não tenho sangue de barata. Mas se você tem o sangue de Jesus, você não pode ser uma pessoa iracunda. Você não pode ser uma pessoa iracunda. Você tem que ser uma pessoa pacificadora. Sim ou não? Então, a ira... mas Jesus ficou irado. Sim, os motivos que fizeram Jesus ficar irado são justos. Mas a ira não dominou Jesus. Aquela ira de Jesus era pela falta de zelo para com a casa do Senhor. Controla isso, no poder do Espírito de Deus. Amém, amigo? Em Mateus 18 diz que para a gente cuidar bem da nossa alma, a gente precisa aprender. Mateus 18, 21. A gente tem que aprender a liberar perdão para as pessoas. Mateus 18, 21. O apóstolo Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até quantas vezes? E aí Pedro faz uma sugestão. Quantas vezes Pedro sugere? O meu irmão pecou contra mim e eu vou perdoar. 7 vezes não é um bom número. 7 vezes não é um bom número. Perdoar 7 vezes não é um número perfeito, não é um número de Deus. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes. Jesus diz, a resposta de Jesus, em Mateus 18, 22, Jesus diz, não 7, 70 vezes 7. Se você quer cuidar bem da sua alma, pois você tem que aprender a liberar perdão e a não guardar dentro de você rancor.
liberar perdão para não guardar rancor, liberar perdão para não guardar mágoa, liberar perdão para poder ter comunhão com Deus, liberar perdão para você não ter malignidade intoxicando a sua vida. Tem um pastor argentino que escreveu 2 livros sobre emoções que intoxicam, emoções que envenenam a gente, emoções tóxicas. Tem gente que come alimento orgânico porque não quer se envenenar com agrotóxico. Mas o que mais envenena a gente não é o agrotóxico do tomate. O que mais envenena a gente são as emoções tóxicas, como rancor, como mágoa e principalmente como ódio. Alguns anos atrás, eu fui pregar numa igreja e falava de perdão. Poucos dias depois, uma senhora que estava lá me telefona se eu podia orar com a filha dela, adolescente, de um curso de ensino médio da cidade. E a menina veio um dia de semana, 11 horas da manhã, eu me lembro, e eu marquei 11 horas pensando, uma menina adolescente, filha de uma crente, que me ouviu pregar, eu vou atender essa menina entre 11 e meio-dia, porque meio-dia eu quero almoçar. E essa menina veio, e ela estava de roupa branca, porque o curso que ela fazia era um curso profissionalizante, um curso técnico. Eu me lembro que eu sentei com ela, e comecei a conversar com ela sobre o que ela tinha que perdoar. E ela me falou do pai dela, que tinha separado da mãe. E eu disse, então, você vai orar comigo perdoando o seu pai. Uma menina de 16 anos, filha de crente, que vem orar comigo na igreja. Como uma adolescente qualquer de igreja, uma mocinha. E vai orar comigo, você vai repetir a oração perdoando o seu pai. E quando eu comecei a orar com ela, e ela foi repetir a oração, ela não conseguia, a princípio, travou. E em poucos minutos depois, a menina estava completamente endemoniada. Completamente endemoniada. Por causa do ódio que a menina tinha pelo pai. Completamente endemoniada. E aí eu que pensava que ia almoçar meio-dia. Meu Deus, quem olha para uma princesa, uma menina de ensino médio, vai pensar que tem tanto demônio. E qual é a porta de ilegalidade? Ódio. Por que Jesus disse, pois você perdoa 70 vezes 7? É para a gente não ter ódio. Quando a Bíblia diz para você cuidar bem da sua alma, cuida bem da sua alma, cuida muito bem da sua alma, diz a tradução. É porque se você não se cuidar, coisas terríveis podem acontecer. Quantos estão entendendo? Então eu devo perdoar sim, você deve perdoar, porque senão você vai dar oportunidade para o inimigo. Eu não posso deixar a ira me dominar sim, porque senão o diabo vai se aproveitar. Eu tenho que ter cuidado para escolher os caminhos certos sim, porque senão você pode abreviar o tempo da sua morte. Eu preciso tomar cuidado com quem eu ouço, sim, você tem que tomar cuidado com quem você escuta, com quem você acata, porque a serpente pode falar com você através da vida de alguém. Eu tenho que tomar cuidado com más companhias, sim, porque más companhias podem influenciar você para o mal. Eu tenho que tomar cuidado com conversa profanadora, sim, porque há pessoas que têm conversa que incentiva a vida de impiedade. Em Hebreus capítulo 12, no verso 15, a Bíblia fala assim, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus.
Meu irmão, Hebreus capítulo 12, verso 15, é assim que começa. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Diga, que ninguém se exclua da graça de Deus. O que significa excluir-se da graça de Deus? O que é excluir-se da graça de Deus? Que ninguém se exclua. O que é excluir-se da graça de Deus? Irmãos, uma pessoa excluída da graça, se alguém te chamar de seu excluído da graça, está te ofendendo ou está te elogiando? Se alguém te chamar, você é um excluído da graça, você se ofende? Seu excluído está te ofendendo, sim ou não? Que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é um excluído da graça? É porque você não está acostumado com essa linguagem. Excluído da graça é a mesma coisa que desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que não está vivendo na graça de Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus, que ninguém se torne desgraçado. Que ninguém se torne desgraçado. Há pessoas que não se cuidam e que, por isso, por falta de cuidado, se tornam desgraçados. Agora, você sabe o que é uma pessoa desgraçada? Desgraçada é a pessoa que vive tudo de pior na vida. Desgraçada é a pessoa que vegeta, que não vê graça em nada, que não tem alegria de viver, que segue os descaminhos, que vive uma vida infernal. Se eu e você não nos cuidarmos, a Bíblia diz, cuide para que você não seja desgraçado. Ora, nós estamos aqui hoje cheios de graça. Nós estamos aqui cheios de graça, cheios de graça, cheios de graça. Amém ou não amém? São cheios de graça. Os católicos rezam que Maria é cheia de graça, não é? Pois eu sou cheio de graça, você é cheio de graça. Ave Paulo Coutinho cheio de graça. Você é cheio de graça também. Eu estou cheio de graça, enquanto eu me cuido. Mas a Bíblia diz, cuide para que isso não acabe e você se torne um esvaziado da graça. Um desgraçado. Agora veja a continuação do texto. Como que eu posso me tornar um excluído da graça? A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura, olha o verso 15 de Hebreus 12, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Diga, raiz de amargura. Pois quando a Bíblia diz para você se cuidar, novamente diz para você se cuidar, porque uma amargura, o que é amargura? É um amargo na alma. Uma amargura, ela pode se enraizar por você, dentro de você, pode contaminar outras pessoas. A amargura é uma coisa tão horrível, que além dela enraizar, criar raízes, irmãos, a amargura cria raízes. Parece que todas as pessoas amarguradas têm alergia, têm problema respiratório e cardíaco, porque vai criando raiz aqui, no peito, nessa região. E quanto mais tempo passa, mais enraizado vai ficando. E a pessoa vai ficando excluída da graça. Mas o texto diz que além dela criar raiz, ela contamina outros. Contamina outros. A Bíblia não diz para você tomar cuidado com conversa. Pois se eu sou uma pessoa amargurada, eu chamo Paulo Coutinho para conversar comigo. Paulo Coutinho, eu posso contar com você? Paulo disse, sim. Pode abrir seu coração para mim. E eu abro meu coração cheio de amargura. E Paulo Coutinho, em vez de ministrar na minha vida, para eu me libertar disso, ele recebe minha amargura dentro dele. E eu digo para ele, sabe quem fez isso comigo, Paulo Coutinho? Alexandro. Paulo Coutinho, ele fez isso. Aí Paulo Coutinho diz, meu Deus do céu, eu também odeio o Alexandre. E agora ele sai contaminado de amargura. Não é verdade? Pois é isso que a Bíblia diz,
que pode acontecer se a gente não se cuida. Um vai contaminando o outro. Meu Deus, eu não sei por que ele não fala mais comigo. Eu não sei por que ele vira a cara para mim. Eu não sei por que eu não fiz nada para ele. Mas ele deu ouvidos a alguém que estava amargurado e contaminou ele. E ele está contaminado com a mesma doença do outro. Eu não fiz nada para ele, ele virou a cara para mim. Eu não fiz nada para ele e ele agora me odeia. Por que ele me odeia? Porque está contaminado. Essa malignidade chamada amargura domina a pessoa e contamina. Pois a Bíblia diz para você não permitir que isso aconteça na sua vida, porque isso vai transformá-lo numa vida desgraçada. Rejeite a mágoa. Põe a mão no seu coraçãozinho aí, diga para Deus: meu Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Eu não posso me excluir da tua graça. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu perdoo toda pessoa que provocou amargura. Eu declaro perdão. Eu libero perdão para toda pessoa por quem eu nutri amargura. Eu arranco do meu coração todo tipo de amargura, da amargura com as suas raízes. Eu peço que o sangue de Jesus me purifique e me limpe completamente. Eu não quero ser uma pessoa amargurada. Eu quero viver na graça. Eu quero viver uma vida cheia de graça, cheia do favor do Senhor, cheia do poder do Senhor, em nome de Jesus. Dá um aplauso lindo para o Senhor agora. Então, cuida da tua vida, cuida da sua própria alma. Para você cuidar da sua alma, você tem que alimentar a sua alma. Alimentar a sua alma. Irmãos, como a gente é pecador, você reparou que a gente ainda é pecador? Claro que somos. A nossa alma não pode ficar solta. Se você soltar a sua alma, ela vai... É que nem a Marília veio essa semana aqui e trouxe o cachorro dela. E ela estava dizendo: quanto custa a ração que aquele cachorro come? Nem vou dizer para não escandalizar. O cachorrinho come ração chique, que é o xodó dela. Mas ela disse: e não é que esse cachorro escapou um dia e foi para o lixo e comeu lixo? Como pode, cachorro? Eu compro a melhor ração que tem para você comer. E você escapa e vai para o lixo e se regala no lixo. Por que que o cachorrinho prefere lixo a uma ração cara? Balanceada, equilibrada, saudável. Pois você sabia que a alma da gente é assim também? Olha só um exemplo. Agora você está prestando atenção no que eu estou falando aqui, há meia hora? Está prestando atenção? Tem gente que está lutando aí para prestar atenção. E fica lutando. E está se esforçando. Outros não estão nem se esforçando. Hein, amigo? Agora, eu estou falando aqui, e você tem que se esforçar, e eu também, para você prestar atenção em meia hora, 40 minutos. Agora, se eu falar assim: irmãos, eu quero contar uma coisa sobre o Diogo para vocês que ninguém sabe. Não é fofoca, é para você orar por ele. Mas você se prepare, porque é bombástico. Talvez você nunca tenha imaginado que ele seria capaz. É uma revelação que vai estarrecer todo mundo. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma fofoca. Eu vou lançar uma conversa inadequada. Eu vou fofocar, mexericar. O que vai acontecer? Todos vão prestar atenção. Até quem estava cochilando. É ou não é? Mas por que eu tenho dificuldade de ouvir uma palavra que faz bem para a minha alma, mas quando é para falar uma coisa ruim, a minha atenção toda se volta? Note uma coisa. Sexta-feira, daqui 5 dias,
Alguém pode chegar para você e falar assim: você estava na igreja domingo? Sim. Você ouviu o sermão? Ouvi. Sobre o que ele pregou? Você vai falar: puxa, já faz 5 dias. Ele pregou tantas coisas. Ele falou de um cachorro que comeu lixo. Hein? Mas se eu contar uma piada suja, uma piada indecente, daqui 5 dias você vai ser capaz de lembrar. Daqui 10 dias você vai lembrar. Talvez daqui 1 ano você lembre. E é capaz de dar risada. Eu tenho que te contar. Eu só vou contar porque foi ele, o pastor, que contou. É suja, mas se ele contou, quem sou eu para não contar? Não é verdade? Por que a nossa alma é assim? Por que a gente é assim? A gente gosta da sujeira. A gente gosta do ruim. Não é verdade? É como uma pessoa que não tem educação alimentar, ela gosta da coisa cheia de açúcar, ela gosta da coisa cheia de gordura, ela gosta da coisa cheia de colesterol, cheia de... Não é verdade? As coisas que menos fazem bem são as que mais apetitosas são. A nossa alma é assim. Ela gosta de se alimentar de coisa ruim. Se você deixar, a sua alma te leva para as coisas que vão fazer mal para você. Então, por isso é preciso você, a Bíblia diz no texto de Deuteronômio 4:9, cuida muito bem da tua alma, cuida muito bem da tua vida, porque se você não tiver esse cuidado, o cuidado de Deus não vai garantir para você a tua sobrevivência. Você entendeu? É nossa responsabilidade, é nossa mordomia cuidar da nossa alma. E você, para se cuidar, você tem que cuidar do alimento da sua alma. Sua alma precisa de palavra, sua alma precisa de comunhão, sua alma precisa de oração, sua alma precisa de igreja, sua alma precisa de estar na presença do Senhor, sua alma precisa de Deus, sua alma precisa de Deus. Amém ou não amém? Não pode deixar sua alma se regalar no lixo. Sua alma precisa comer da mesa de Deus. Sua alma precisa estar na casa do Senhor. Amém ou não amém? No Salmo 63, verso 5, último texto que eu vou ler agora com você, diz assim: a minha alma ficará satisfeita, como quando em rico banquete. A minha alma ficará satisfeita, como quando em rico banquete. Salmo 63, verso 5. Então você tem que ensinar a sua alma a comer da mesa do Senhor e a se satisfazer na presença do Senhor. É assim, não pode se deixar solto, porque senão você acaba se perdendo, amigo. Quantos entenderam? Amém? Fica de pé no seu lugar então e vamos orar ao Senhor. E vamos orar ao Senhor. Cuida bem da tua alma. Vamos orar ao Senhor. Levanta a sua mãozinha direita para o céu. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a cuidar bem da minha alma. Me ajuda, Senhor, a cuidar bem do meu coração. Quantas coisas terríveis estão à espreita nesse mundo. Quanto caminho perigoso, quanto veneno, quanta corrupção, quanta perdição, quanto lixo. Meu Deus, me ajuda a cuidar bem da minha alma, para que eu não me perca. Eu não quero me perder, eu não quero me contaminar, eu não quero sair da tua graça, eu não quero me excluir da tua graça, eu quero viver cheio dela. Eu quero desfrutar da mesa do Senhor. Me ajuda a me cuidar, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero ser dominado pela ira. Eu não quero ser dominado por amargura. Me ajuda, Senhor, a não escolher caminhos de morte. Me ajuda, Senhor, a não dar ouvidos para a serpente. Me ajuda, Senhor, a não receber influências ruins no meu coração. Eu quero desfrutar da bênção do Senhor na minha vida. Eu quero viver toda a minha vida
na comunhão com o Senhor e não me afastar da tua casa. Por favor, me ajuda, Senhor. Eu quero viver na tua presença todos os meus dias, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.